E aí, gente, vamos falar um pouquinho sobre autenticação e autorização dentro do Django. Vamos falar um pouquinho sobre a importância disso aí, né? Como é que a gente configura o sistema de autenticação, o que a gente precisa fazer antes de criar os usuários, criando e gerenciando esses usuários, e restrições de acesso e visualizações de recursos, né? Okay, let's go. Então, primeiro a gente entende qual é a diferença, né, entre autenticação e autorização. A autenticação ela refere-se ao processo de verificar a identidade de um usuário. A gente está verificando se um usuário é ele mesmo, tá? Quem ele diz ser, na verdade. E geralmente essa autenticação acontece através de um login, né? Então você vai no Facebook, você vai no Instagram, você vai em alguma rede social ou em algum outro site, você coloca as suas credenciais para verificar se você é um usuário cadastrado naquele sistema, né? E aí o Django ele fornece já esse sistema de autenticação para a gente, que inclui esses métodos para poder lidar com a autenticação de usuário, do tipo login, logout, criação de contas, etc. Tá? Então, mais uma facilidade que o Django traz aí para a gente. Já a autorização é verificar, é determinar se esse usuário ele tem permissão para acessar alguns recursos específicos, tá? Ou determinar algumas ações. A autorização é implementada por meio de permissões e grupos de usuários. As permissões são atribuídas aos grupos de usuários ou diretamente aos usuários e definem o que eles podem fazer dentro do sistema. Então, a autenticação está preocupada em saber a identidade de um usuário. E a autorização está preocupada em saber se ele pode fazer ou não alguma coisa. Tá? Então, a autenticação tem a ver com login, com ele entrar no sistema, com ele conseguir acessar algumas coisas. E a autorização tem a ver com o que é que ele pode acessar depois de autenticado. Tá? Depois de autenticado, o que é que ele pode acessar? O que é que ele pode verificar? Porque, por exemplo, um administrador tem autenticação, é autenticado. Um voluntário em algum projeto, em algum sistema, também pode ser autenticado, né? Mas o que um administrador pode fazer, um voluntário também pode? O que um gerente pode fazer, um estagiário também pode? Então, existem essas diferenças entre autorizações entre esses grupos de usuários, tá bom? Então, é importante discutir isso para poder garantir, né, a segurança e privacidade dos dados em um aplicativo web. Então, a autenticação ela garante que apenas usuários autorizados têm acesso ao sistema e isso é crucial para proteger informações sensíveis. No nosso caso, do nosso projeto, todo mundo vai poder ter o acesso de visualizar, né? Todo mundo que baixar o aplicativo vai poder visualizar as informações que estão contidas no banco de dados, por exemplo. Mas apenas os usuários autenticados, do tipo administradores, vão ter a autorização de conseguir fazer criação de objetos, né, de registros, que a gente abstrai para eventos, para projetos, beleza? Atualização e deleção também desses dados, dessas informações. Um outro tópico importante é a proteção desses dados, né? Então, a autorização define as permissões dos usuários e determina quais recursos e funcionalidades eles podem acessar. Isso ajuda a proteger os dados do aplicativo, garantindo que apenas usuários autorizados possam visualizar, modificar ou excluir informações, né? Dependendo, claro, sempre do caso. A gente traz de uma maneira genérica nos slides, mas... E aí vocês verificam dessa forma genérica qual é a utilidade do projeto que vocês estão trabalhando, né? Conformidade legal, então, em muitos casos, os aplicativos web precisam cumprir com algumas regulamentações, e aí esse sistema robusto de autenticação e autorização ajuda a garantir, né, que o aplicativo consiga estar dentro aí dessas conformidades legais, tá? Dessas regulamentações. E também tem a questão da experiência do usuário, né? Porque o processo de login e registro ele pode também ser fácil e intuitivo. Uma autorização bem gerenciada garante que os usuários tenham acesso apenas às funcionalidades relevantes para eles, simplificando a navegação e o uso do aplicativo. Então, dependendo do caso aí, um usuário não precisa ter acesso a todas as informações, né? Apenas as informações que dizem respeito a ele, que é interessante para ele.
Então isso a gente consegue ter através dessa autenticação, tá? Dessas informações. Então o Django ele pretende ser genérico e com o sistema de autenticação também não seria diferente. Então a gente tem alguns recursos como a limitação de tentativas de login que não teremos nativos do Django. E aí quando a gente inicializa um projeto, a autenticação também já foi ativada, né, no arquivo settings.py, e quando rodamos o primeiro migrate, as permissões também foram criadas. Então, como o Django ele quer ser genérico com isso, algumas funcionalidades ele não vai ter já implementado. Mas isso não deixa de ser uma alternativa para a gente poder implementar, né? Então, essa parte de limitação de tentativas de login, ele não implementa, beleza? De uma maneira clara, mas a gente consegue fazer isso tranquilamente também, caso seja necessário, tá? E quando é que tudo isso acontece? Quando a gente inicializa o projeto, né? Então a autenticação ela é validada dentro do settings.py, tem uma parte só de autenticação lá, uma corrente de autenticação. E quando a gente roda o migrate, as permissões também são criadas. Então a gente consegue ver um usuário quando olhamos para o Django Admin, que é justamente o superusuário que a gente cria inicialmente, né? Quando a gente faz o Django manage, o Python manage.py create super user, a gente está criando um superusuário. Esse superusuário é um usuário. E esse usuário, ele é um usuário que tem todas as permissões, tá? Então esse super user é justamente um super usuário, em que tem todas as permissões. Inclusive de criar outros usuários, né? Por isso que a gente tem essa possibilidade de gerenciar isso. E dentro do Django Admin, a gente também vê a possibilidade de criar usuários e grupos, né? Então quando a gente exibe lá o Django Admin, mesmo sem criar modelo nenhum, a gente já vê alguns modelos que são do Django, como esse modelo de usuários, que a gente pode justamente criar também lá através da Django Admin. Beleza? Então, se a gente pode criar através do Django Admin, significa que a gente tem um modelo já pronto de usuário, que a gente já pode usar, não necessariamente implementar, criar, tá? Mas, se eu quero que o usuário crie seu próprio login, aí a gente pode usar a função usa do pacote Django Contrib Auth Models. Tá? Então o usuário ele vai inserir os dados no cadastro. Então, no caso do Django Admin, quem vai inserir as informações, quem vai criar os usuários, é o desenvolvedor, né? É quem tem acesso, na verdade, ao Django Admin. Mas e se eu quiser que o próprio usuário faça um cadastro, né? No Facebook, um usuário pode efetuar o cadastro de uma conta. Se eu quiser que isso aconteça aqui também, né? Aí a gente consegue utilizar essa função user do models e implementar na nossa view, por exemplo. E aí fica fácil, né? Porque é o seguinte, vamos partir do pressuposto que a gente quer ter uma tela para o usuário poder se cadastrar e uma tela para ele poder fazer um login, entrar na sua conta. Para criar essa tela, a gente faz aquele processo que todo mundo está cansado de ver. Vamos criar um app, vamos adicionar esse app no Installer de Apps, vamos criar as URLs, as views e os templates. E a gente também vai criar um formulário para poder o usuário inserir os dados na hora de fazer o cadastro. E na hora de fazer o login também, né? Então, o que foi o processo aqui, né? Criei um ambiente virtual, ativei meu ambiente virtual, instalei o Django, startei meu projeto de nome Authorization, depois eu entrei nessa pasta e depois eu executei o Start App criando uma app chamada Users. E aqui eu tenho meu app chamado Users, minha pasta do meu projeto e meu manage.py. Já vimos isso, né? Coloquei meus users dentro do meu installer apps, dentro de settings.py. Depois eu fui em URLs, criei a minha URL. Essa aqui é a minha URL do projeto, né? O que é que eu faço? Incluo as minhas URLs do aplicativo. Então, eu crio em users, no meu aplicativo users, o arquivo urls.py e nele eu coloco as minhas URLs relacionadas a esse aplicativo, né? Então, quando ele digitar auth no roteamento lá, na minha URL, no meu caminho, né, no meu path, ele vai estar incluindo esse users URLs para eu poder inserir agora um login ou um cadastro. Então, auth login ou auth cadastro. Beleza, já vimos também. Criei duas views, uma view chamada cadastro e uma view chamada login.
e são bem simples. Simplesmente retornam aí essa página HTML, ou de cadastro ou de login. Pronto, agora a gente cria o nosso template para poder vincular os dados inseridos a alguma URL. Vamos ver um exemplo com a página cadastro. Aí atenção, não criei nenhum model aqui, não criei um modo para o usuário, para ele poder fazer login e cadastro. Eu vou usar um modo que já existe. Então eu vou criar um formulário comum nesse caso, no template, e vou associar as entradas a uma variável só para a gente verificar direitinho. Então, criei aqui na parte do corpo do meu HTML, do meu body, um formulário. E eu tenho um action aqui. Esse action significa o seguinte: para onde que os dados vão ser enviados? Para esse lugar aqui. Que lugar é esse? Esse aqui é uma tag do Django que encaminha para uma URL, para a URL de nome cadastro. Então eu não crio uma URL de nome cadastro? Aqui, ó. Cadastro tem uma URL de nome cadastro. Beleza? Então, estou encaminhando para essa URL lá, cadastro. E qual é o URL cadastro? O cadastro barra. Tá? E o método que ele está realizando é post, né? Então, quando eu fizer um submit aqui, enviar esses dados, se for cadastrar, ele vai estar fazendo um post, uma requisição do tipo post, para poder salvar esses dados. Um username, um e-mail e um password, uma senha. Tá? Então, ele vai inserir um nome, um e-mail e um password. De que tipo? Do tipo texto e do tipo password. Uso o CSRF token também, que a gente já viu. Nada de novo aqui também, né? Talvez só esse action aqui, mas a tag a gente já conhecia também. Então, é isso aí. E aqui, agora eu dei uma atualizada na minha view, né? Então, o que acontece? Enquanto o usuário não faz o submit, ele não envia os dados pelo formulário, ou seja, ele só requisitou a página, só está vendo aquele formulário vazio, ele vai apresentar para mim apenas essa página aqui, tá? Cadastro HTML genérica, com nada nela. Isso aqui, ele vai apresentar isso aqui, com um formuláriozinho simples, com essas informações para adicionar, e é isso. Título, cadastro na página, nada demais. Agora, quando ele clica nesse botãozinho, Submit, nessa entrada aqui, que é um botão, quando ele clica nele, ele está fazendo uma requisição do tipo POST. E aí, ele vai estar fazendo uma requisição para o meu servidor, só que do tipo POST agora. Então, essa request method vai ser esse POST, então ele vai entrar nessa condição. Quando ele entra nessa condição, o que é que eu faço? Um request post get e eu passo um parâmetro. Isso aqui é justamente para eu poder conseguir os dados da requisição. Então, a requisição é a requisição do tipo post. Se é a requisição do tipo post, ele está enviando dados para mim. Como é que eu faço para poder pegar os dados dessa requisição? Então, eu posso usar o get e usar o nome do meu item. Então, aqui tem o name, username, name, e-mail, name, password. Posso usar o nome disso aqui para poder coletar os dados que estão inseridos ali. Então, se eu quero os dados de username, ele vai pegar o username que foi inserido dentro daquele widgetzinho lá de texto. Então, vai pegar esse texto, que tem o username do usuário que ele inseriu. Vou imprimir aqui para a gente poder visualizar, nesse exemplo, e vou redirecionar para cadastro de novo. Quando eu redirecionar, agora vai ser do tipo get, né? Então, vai aparecer de novo o meu formulário vazio, tá bom? Então, aqui eu tenho o meu cadastro, ó, minha rota, auth, cadastro, e aí é uma requisição do tipo get, ou seja, não tem nada, username, e-mail, password e um botão para cadastrar. Quando eu insiro os dados, inseri doug@gmail.com e a senha doug também, e clico em cadastrar. Quando eu clico em cadastrar, o que eu quero que ele faça? Quando eu clico em cadastrar, na verdade, ele vai fazer uma requisição do tipo post, né? E esse primeiro widget aqui, ó, que eu estou marcando, que tem o nome Doug, é justamente esse username, né? Então, é justamente o username que eu estou pegando. Então, ele vai pegar esse Doug aqui, e vai associar com o username. E agora eu estou imprimindo ele. E ele exibe aqui embaixo. Então, funcionou, né? Deu certo. Cliquei em cadastrar. Pelo menos essa parte da view aqui veio para cá, tudo certinho. Perceba que eu não salvei em lugar nenhum. Só fiz um processamento. O usuário inseriu os dados no formulário, processei esses dados e exibi
no log do meu servidor. Não fiz mais nada. Poderia ter salvo no banco de dados, fazer qualquer outra coisa. Não fiz. Beleza? Então, tudo funcionando. Agora que a gente tem essa página criada, vamos para a criação de usuários definitivamente. Então, a gente já tem... Está tudo funcionando na nossa página aqui, cadastrou, imprimiu. Vamos salvar esses dados agora, né, no nosso banco de dados. Vamos salvar esses usuários. Antes, vamos lembrar sempre de criar o super usuário antes, né, de criar. E de realizar as migrações também, porque são necessários para poder criar aí as permissões, tudo direitinho desses usuários, tá? Que são dependências dos usuários que a gente vai utilizar para criar agora. Então, lembra de fazer um create super user aí e de realizar as migrações. Pronto. Então, como eu falei antes, a gente tem essa classe user aí, que vem desse path aqui, né? Desse caminho do Django, que a gente pode inserir dados para um novo usuário. Para criar é muito simples, né? É na mesma lógica. A gente está trabalhando com um model, né? Esse user aqui, ele não deixa de ser um model. E como é que a gente faz para poder criar um usuário dentro de um model? Não é user objects e fazer um create? Nesse caso, um create user e eu passo parâmetros que são obrigatórios, né? Que é o username, o e-mail e a senha. Depois eu salvo. Tá? Então, essa chamada vai criar e salvar o usuário no banco de dados. Depois a gente pode adicionar mais informações também, tá? Antes de salvar aqui também, como o primeiro, first name e last name e permissões também desse usuário. Isso foi interessante pra gente. E a gente também pode criar um modelo de usuário personalizado. Então esse usuário aqui já existe com esses parâmetros, mas eu posso criar um novo usuário e ainda assim utilizar os métodos, né? Tudo direitinho, fazer aquela situação de herança, que a gente já conhece, usando a classe abstrata Abstract Base User, ou Abstract User, para adicionar campos ou funcionalidades adicionais. Se for o objetivo, né? Então, a gente também pode pesquisar os usuários cadastrados para não permitir um cadastro no qual já exista. Então, se um usuário quiser cadastrar o mesmo username, né, em algumas plataformas não é permitido ter o mesmo username, porque o username tem que ser um nome único. Para isso a gente usa o método filter, né, como a gente já conhece também, para poder verificar se já existe. Então, se já existe um username dentro de user com esse username que o usuário está enviando, eu informo que já tem um username criado, ele precisa colocar outro, né? Senão eu adiciono. Bora ver isso? Então, ele retorna um objeto caso já exista, né? Então retorna um falso, um valor falso caso não exista. E como é que fica isso? Peguei o username, coloquei na variável username. Aí eu vou fazer o seguinte, vou filtrar para ver se no meu banco, né, eu tenho algum registro do tipo user em que o seu username é igual a esse username aqui que veio do formulário. Se existir, né, eu vou dizer, ó, já existe um usuário cadastrado com esse username. Se não existir, aí eu crio. Faço um create user, falo que ele foi cadastrado com sucesso e acabou. A gente volta para minha página de cadastro. Tá? Como sempre, parte da lógica fica na lógica do nosso negócio, na camada view. Nesse exemplo, eu só usei o username, mas a gente poderia pegar a senha e o e-mail para fazer validações também antes de criar um usuário. Lembre-se que nesse exemplo em específico, não estou usando um formulário Django, então a gente não tem o conforto das coisas já validadas. Com o usuário criado, conseguimos verificar na lista de usuários do painel admin. Na tela de login, a gente vai usar o Authenticate para verificar o conjunto de credenciais. Ele recebe o username e password padrão. Se as credenciais estiverem corretas, um usuário é retornado, se não, é retornado none. Importamos do pacote Django Contrib Alpha. Então, a gente aprendeu a criar um usuário. O usuário foi criado, está dentro do nosso banco de dados, já aprendemos, tá ótimo. E para validar agora, quando for fazer um login, né? Na parte de login agora desse usuário, como é que a gente faz para poder validar, fazer a autenticação, verificar se as credenciais que um usuário está colocando estão corretas, estão de acordo com o nosso banco de dados, com os dados registrados no banco de dados?
É isso que a gente vai ver agora, tá? Então a gente vai usar o Authenticate para fazer essa autenticação. E ele é bem simples, porque a gente só passa qual é o parâmetro de username e qual é o parâmetro da senha. Se ele retornar, se tiver correto, né, essa autenticação existir, ele vai retornar esse usuário para a gente, que existe. Se não, ele vai retornar um valor none. Se não tiver certo, não tiver autenticado, ele vai retornar none, e aí eu sei que os valores estão incorretos. Agora, a gente precisou usar esse authenticate, né? Porque eu não poderia simplesmente pegar essa senha que o usuário colocou na página de login lá, o post get senha, que é justamente a senha que ele botou no formulário, e comparar, sei lá, com a senha salva do meu banco de dados, pegar o meu usuário, verificar a senha, e aí verifico se a senha é igual a esse post get senha. Por que eu não posso fazer isso? Porque o Django, ele faz um processo de temperar a senha. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele criptografa, faz um hash na senha por uma questão de segurança mesmo, né? Então aqui veja que esse Douglas é uma senha que eu criei e essa foi a senha que eu coloquei no formulário. E essa outra senha aqui é a senha que existe para o usuário Douglas já criado. Então, olha, ele usou o nome Douglas e criou e transformou nisso aqui tudo. Claro, através de um algoritmo, né? O algoritmo ele é informado no Serent também, vocês conseguem ter essas informações. Mas ele usou um algoritmo para poder fazer um hash dessa senha e conseguir codificar, criptografar. E aí quando eu verifico se um é igual ao outro, ele dá false. Tá? Por isso que a gente usa o Authenticate, porque ele faz agora a forma de desencapsulamento. Mais ou menos isso. Ele faz o processo inverso do hash para poder decodificar o valor disso aqui, porque esse aqui está codificado, né? Então ele decodifica para verificar se é igual a senha salva, né? Ou ele codifica de volta isso aqui para descobrir qual é o associado. Mas o login ainda não está completo, né? A gente verificou as credenciais, mas agora falta liberar os acessos. Para isso a gente importa a função login. E a login a gente passa um parâmetro request, a requisição e o usuário, onde o request possui a sessão e o user possui o usuário autenticado. A gente não vai entrar em muitos detalhes sobre sessões, tá? Mas a gente vai ter um momentozinho para discutir um pouquinho sobre o que são essas sessões e a importância dela, beleza? Mas para um usuário ter um login e ele ficar autenticado na página, ele meio que cria uma sessão. Ele cria uma espécie de estado em que o meu navegador me informa em que aquele usuário está autenticado durante aquele período. Tá? E aí, depois disso, a gente está logado. Então, se a requisição for do tipo post, vou pegar o meu username, vou pegar minha password, pego o meu username e minha senha do formulário de login. Vou usar o Authenticate para poder validar se está certinho. Se tiver certinho, ele vai retornar um usuário para mim. Se esse usuário existir, vou fazer o login para poder criar a minha sessão e está logado com sucesso esse meu usuário. Se não, né, se não existir, credenciais estão incorretas, eu faço o que precisa aqui dentro desse else também. Então, bem simples também aqui o processo, né? Pego os dados do formulário, faço a autenticação, faço o login, pronto. Simples assim. Agora, além de ter esse usuário criado, a gente não precisa nos preocupar com troca de senha, né? Porque o Django ele não armazena senhas em texto puro no modelo de usuário, mas apenas um hash, que eu falei para vocês. Devido a isso, não tente manipular diretamente o atributo de senha do usuário. É por isso que uma função auxiliar é usada ao criar um usuário. Então, para poder alterar, é bem simples, né? Fazer um update aí da senha. A gente pega o usuário do banco de dados e faz um set password. Só isso. Passando como parâmetro a nova senha. E depois salva. Pronto. Alterou a senha do usuário. Agora, não faz sentido a gente usar a autenticação se não existe uma restrição.
Podemos ter uma view que só será executada quando o usuário estiver logado. Então, eu tenho várias views que podem ser acessadas por qualquer usuário, mas eu posso tornar uma view exclusiva. Ela só vai ser exibida, aquela view, só vai entrar nela se o usuário estiver logado, se ele estiver autenticado. Como é que a gente faz isso, né? Nessa view, a gente vai usar o isAuthenticated, que vem dentro do parâmetro do request. Então, request user is authenticated. E por isso que é importante fazer o login, né? Porque o login, lembra, ele vai estar atualizando a minha requisição para que meu usuário esteja naquela seção logado, tá? Autenticado. E aí esse valor booleano define se a view será executada ou não. Então, simples também, né? Então tem uma view chamada acesso restrito e eu verifico. Se o meu usuário não está autenticado, eu falo, ó, você precisa estar logado para poder ter acesso. Se ele estiver logado, beleza, ele pode ter acesso a essa view e eu coloco todas as informações aqui, tudo que eu precisar dessa view aqui embaixo. Então, para o nosso caso, né, onde só o administrador vai poder fazer criação de objeto, essas atualização, deleção. Então, quando a gente for construir nossa API, o usuário só vai poder ter acesso a essas views de criação, de deleção, de atualização, se ele tiver autenticado. Tá? Se o meu usuário administrador não tiver autenticado, então ele não é um administrador, né? Ele não vai conseguir ter acesso a essas informações da minha API. Não vai conseguir fazer essas requisições. Tá bom? Então, por isso que essa é a importância da aula de hoje, né? Falar um pouquinho da relação mais aí dos poderes do administrador e como é que a gente restringe para só ele consiga ter esse poder de fazer essas alterações. E tem uma outra forma de fazer a mesma coisa usando o decorador login required, onde a gente passa como parâmetro um login URL, porque se ele não tiver autenticado, ele vai ser direcionado para essa URL de login. Tá? Então imagina que você está tentando acessar uma página, acho que o Twitter tem muito disso, né? Você vai tentar acessar alguma conta do Twitter. Se você não tiver autenticado, ele apresenta uma página de login para você poder fazer login para ter acesso àquelas informações. O LinkedIn também, né? Então seria mais ou menos isso aqui. Se eu tentar acessar a view decorada sem estar logado, o Django me redireciona para login URL. Se estiver logado, eu consigo acessar a view decorada. Então aqui nesse caso, login required, a gente importa de decorators, tá? Passa o login e só vou conseguir entrar nessa view se tiver autenticado. Se não tiver autenticado, vou ser redirecionado para esse auto login aqui. E para fazer o logout, em uma view de logout, use logout request, só isso. E a função logout está em contrib alpha logout, tá? Então, para desconectar um usuário, se ele clicar no botão, por exemplo, lá de logout para sair do aplicativo, lá no Flutter, por exemplo, né? Lá no aplicativo mobile, ele clica no botão de logout. Quando ele faz isso, faz uma requisição pro meu servidor. Meu servidor vai receber essa requisição. Naquele momento ele ainda está autenticado. E aí, como ele está autenticado, eu vou fazer logout e ele vai não estar mais autenticado, né? Então agora eu retorno, dizendo que ele não está autenticado. E toda a requisição que ele tentar fazer agora, que precisa de autenticação, ele não vai conseguir fazer. Beleza? Porque ele não está autenticado. Teria de se autenticar novamente. Então, o Django ele também fornece várias views que a gente pode usar aí para poder lidar com login, logout e gerenciamento de senha. Eles fazem uso do formulário de autenticação padrão, mas a gente também pode passar os nossos próprios formulários, criar, né, os nossos próprios formulários. Para isso, a gente deve apenas personalizar essas views e templates de acordo com o projeto. O Django não fornece um template padrão para a view de autenticação. A gente precisa criar os próprios templates para as views que utilizar. Então, se vocês quiserem dar uma verificadinha, né, no view e no formulário de recuperação de senha, tem aqui. Para autenticação simples também, tá? E o que acontece, né? Implementar autenticação
baseada em token com o Django REST Framework é uma maneira eficaz de proteger nossas APIs e permitir que os usuários acessem os recursos de forma segura. Então, a gente tem uma nova restrição de fazer desses acessos, né? A visualização e a esses recursos, através agora de nossa API. Então, a gente lá na frente vai verificar, na próxima aula, na verdade, sobre o Django REST Framework, né? Como é que vamos criar a nossa API. E depois que a gente criar a API, já precisa se preocupar em como protegê-la. Como permitir que apenas usuários específicos acessem recursos que precisam ser acessados apenas por esses usuários. Então, quando os usuários acessarem as nossas APIs, né, eles precisarão incluir o token, esse token de autenticação no cabeçalho, para poder acessar os recursos que estão protegidos. Então, existe um token aí de autenticação que ele precisa enviar sempre que precisar acessar alguma coisa. Então, toda vez que ele quiser acessar algum recurso, ele envia esse tokenzinho para o meu servidor verificar se ele pode ou não pode, e daí ele tomar as decisões. E aí isso vai garantir que apenas usuários autenticados possam acessar as APIs protegidas. Mas essa aula a gente vai ter depois, beleza? E na aula de hoje era isso. Espero que vocês tenham absorvido. Qualquer dúvida, tenta retornar para verificar. E nos vemos na próxima aula, beleza? Valeu!